Então, irmãos, o que eu vou falar hoje, eu não sei, se não é a coisa mais importante que eu já falei aqui, tá no top 3, tá? De coisas mais importantes que eu já, alguma vez na vida, já preguei aqui. É tão importante, que eu rogo do fundo do meu coração a Deus que Ele abra a mente de cada um de vocês, para que vocês entendam a plenitude do que eu vou tentar falar aqui. E a gente não vai chegar nessa plenitude hoje, porque o ápice do que eu quero falar, na verdade, a gente só vai conseguir falar na semana que vem, porque não é sexta, né? É isso. Talvez só na semana que vem. Mas prestem bastante atenção no conceito que eu vou tentar transmitir aqui a vocês, que muda toda a perspectiva de como você enxerga a mensagem de Cristo, como você vive o Evangelho. O que ele fala lá em Romanos 12, 1 e 2? Se quiserem abrir a Bíblia e acompanhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, algumas versões diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus tem falado muito no meu coração está no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento. Mas para eu chegar lá, onde eu quero, eu posso dar uma palhinha para vocês não ficarem com essa sede e dizer o seguinte: hoje de manhã, olha só, hoje de manhã, Deus tem falado muito forte comigo desde semana passada sobre isso. Aí eu estou tentando me conformar aquilo que Ele está tentando rasgar no meu coração e me fazer enxergar. Aí hoje de manhã eu fui orar, né? Eu faço meus momentos a sós com Deus de manhã, né? Logo assim que eu acordo. E aí, normalmente, nas minhas orações, em algum momento, eu peço a Deus proteção, né? Assim como Jesus ensinou a orar, livrai-nos do mal, eu peço proteção a Deus contra o mal em algum momento. E às vezes eu peço assim: pô, Deus, nos livra do homem sanguinário, né? Aquele que está disposto a derramar sangue, né? Aquele que quer tomar o que é nosso. Por quê? Porque às vezes você está na rua e alguém quer te assaltar, né? Às vezes minha esposa está lá no CIA, onde ela leva meus filhos para fazer terapia, né? E, pô, alguém pode querer abordar ela, sequestro relâmpago, sei lá, roubar o carro, fazer alguma maldade, né? Mas, graças a Deus, minha esposa é bonita. E aí? Eu, na preocupação, sempre oro por isso, né? E aí hoje, cara, na hora que eu fui orar, por causa da renovação do entendimento, olha só, quando eu ia falar para um Deus assim: Deus, protege os meus bens, né? Protege o meu carro quando eu estacionar, para que ninguém roube, minha casa quando eu não estiver em casa, para que ninguém entre aqui. Cara, Deus falou assim: mas para quê? Olha só, pessoal, olha o que eu vou falar. Mas para quê? E aí imediatamente você se lembra daquela passagem, né? Se alguém te bater na face, qual é a orientação de Cristo? Se alguém te tomar a capa, tu faz o quê? Dá a túnica. Dá a túnica. Olha só, pessoal. Olha só. Naturalmente falando, você consegue fazer isso? Não. Você não consegue fazer isso. Por que você não consegue? Porque na carne não dá. Porque na carne não dá. Isso. O teu entendimento de qual é o propósito das coisas de Deus na tua vida, se ele não for modificado,
Você nunca vai conseguir fazer isso aqui. Qual é o propósito de alguém me tomar a capa e eu dar também a túnica? De alguém me chamar para andar 1 milha e eu andar 2. De alguém me ferir a face e eu dar a outra face. Qual o propósito disso? Alguém chuta? Revelar Cristo à pessoa. Olha só, olha como é que são as coisas, né? Como é que você vai anunciar Cristo para as outras pessoas? Qual a melhor, digamos assim, a maneira mais pungente de você anunciar Cristo para as outras pessoas? Você ser a conformidade da imagem de Cristo. Para você ser conforme Cristo, para você estar alinhado com Cristo, para você ser a expressão de Cristo, você tem que agir como Cristo. Você tem que ser imitador de Cristo. Você tem que seguir os passos de Cristo. E nos passos da tua carne você não quer a outra face. Os passos da tua carne você quer revidar. Você quer vingança. Você quer justiça imediata. Se alguém falou mal de você, você quer retratação. Se alguém te defraudou, você quer recompensa. Você quer retorno. Mas Cristo está falando assim, olha, sabe como é que você... Não tem quando os discípulos pedem a Cristo, falam assim, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Lá no livro de João, se não me engano é no 15 ou 16 que ele fala isso. Quando ele começa aquele discurso lá com os discípulos, né? E ele fala, mostra-nos o Pai, acho que na verdade é no 17, João 17. E aí Cristo fala assim, mas eu estou aqui com vocês esse tempo todo, vocês ainda falam, mostra-nos o Pai. Ele estava dizendo assim, olha, a minha expressão de caráter e o meu comportamento, ele revela o Pai. E aí ele começa a orar pedindo para quê? Para que, assim como o Pai está nele, ele esteja nos discípulos. Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores conforme eu sou de Cristo, ele está falando o quê? Olha, quando você imita Cristo, você revela o quê? Deus para as pessoas. Você anda como Cristo, você mostra Deus para as pessoas. Quando você ora, vamos botar o meu exemplo, né? Senhor, eu mudei minha oração. De manhã, quando eu estava orando, eu comecei a falar assim, Senhor, poxa, protege os meus bens, protege... Eu falei, não. Eu falei, Senhor, usa os meus bens de maneira que o Senhor seja revelado às pessoas. Usa a minha família de maneira que o Senhor seja revelado às pessoas. Usa a minha vida de maneira que o Senhor seja revelado às pessoas. Porque aí, naquele momento que você vai falar assim, Senhor, eu tenho câncer. Deus, me livra do câncer. Se a sua mente ela é renovada, se ela é transformada, isso perde sentido, pessoal. A hora que eu estou falando, é um negócio tão fora da mente natural que só quem tem o Espírito vai compreender o que eu estou falando agora. É quando você fala assim, Deus, né, usa o meu corpo para que o Senhor seja revelado às pessoas. Você está dizendo assim, Senhor, você quer me dar um câncer para o Senhor revelar o Senhor para aquela pessoa lá no hospital? Ah, então o Senhor pode me dar um câncer. Porque aí você está dizendo assim, meu corpo não é meu. Ele é de quem? De Deus. Meus bens, eles não são meus. Eles são de Deus. Então eu não tenho direito de falar assim, Deus, né, os meus bens, eu quero honrar o Senhor, mas o Senhor só faz até aqui, ó, até esse limite que eu estou dando. Então, o Senhor não dispõe dos meus bens da maneira que o Senhor quiser, não. O Senhor dispõe das maneiras que eu quiser. Olha, Senhor, a minha vida é tua, mas o meu corpo o Senhor só dispõe da maneira que eu quiser. Se Deus falar assim, não, mas eu preciso que você vá até aquele hospital, eu preciso que você esteja na UTI, porque um médico, no dia 23 de julho de 2023, ele vai estar na UTI que você está, e você vai mostrar a ele quem sou eu, como? Através da tua disposição de me servir. Porque você se doou
de maneira que eu vou usar você através daquele câncer para alcançar aquele médico naquele dia. E aí você começa a entender qual é a dimensão de ter a tua mente transformada. Porque aí você já não olha para as coisas da maneira natural. Porque qual é a maneira natural, irmãos? Quem está doente quer cura. Quem for roubado quer justiça e devolução. Agora quem é de Deus, não. Quem é de Deus, quando ele está doente, ele quer o quê? A glória de Deus. Quando ele é roubado, ele quer o quê? A glória de Deus. E a glória de Deus, irmãos, pode vir de várias maneiras. Que são loucura para o homem natural. Quando eu falo de loucura para o homem natural, é isso. É você estar em uma tal dimensão de relacionamento com Deus que você entende, caramba, por que eu não vou dispor dos meus bens? Porque essa vida é o quê? Essa é como um vapor. Ela é um vapor. Então o que são os meus bens? Não são nada. Por que eu não vou dispor da minha saúde? Do meu corpo? Porque essa vida, ela é passageira. Eu estou olhando, pessoal, para outra perspectiva. Qual é a perspectiva? A eternidade. Isso é impossível para um homem natural entender. Isso é loucura para um homem natural entender. Somente com a tua mente renovada, tem que haver uma transformação. Se essa transformação não ocorrer, você vai começar a interpretar, vai continuar interpretando o mundo como o homem natural interpreta o mundo. Você não pode interpretar o mundo como o homem natural interpreta o mundo. Para você as coisas têm que ter uma outra dimensão. A vida tem que ter uma outra perspectiva. E aí eu vou falar uma coisa que eu nem comecei a pregar, na verdade eu estou dando só uma panção geral. Eu vou falar uma outra coisa que, caraca, talvez vai... Deus me falou esses últimos 7 dias que eu fiquei rasgado, assim, eu falei, caramba, é isso mesmo? E pior que é, pessoal. E eu vou falar um negócio que, quando você muda essa perspectiva, toda aquela tua queda de braço de oração para mudar algumas coisas no seio dos teus relacionamentos, da tua vida pessoal, da tua vida familiar, muda de forma miraculosa. Às vezes a gente está numa fã, quem é casado? Você aí que é casado. Às vezes você está numa fã. Né? Alguns de vocês já me falaram, já me procuraram. Pô, porque eu estou passando por esse problema, né? Estou com essa rusga. Veja, não estou falando nada assim, nossa, está quase terminando o casamento. Não é isso que eu estou falando. Passando problemas cotidianos. Estou passando esse problema no casamento. Não, tive esse embate. Tenho esta luta. E aí você, poxa, eu vou me ajoelhar diante de Deus em oração. Vou fazer uma campanha de jejum e oração para Deus mudar meu cônjuge. Deus vai mudar o meu cônjuge. Deus, muda o meu cônjuge porque ele é duro de coração e tal, e pau e tal. E se eu disser para você que a renovação da tua mente vai fazer você enxergar isso sob uma outra perspectiva? Qual é a outra perspectiva? Deus me molda, me transforma, me usa para que, quando o meu cônjuge for grosso, a minha resposta seja a resposta de Cristo. Deus, quando ele for ignorante, a minha resposta seja a resposta de Cristo. Quando ele me ignorar, a minha resposta seja a resposta de Cristo. Quando ele ficar nervoso, a minha resposta seja a resposta de Cristo, seja a postura de Cristo, seja a mente de Cristo. Porque a tua resposta à postura do teu cônjuge, a tua postura diária diante da postura do teu cônjuge vai evidenciar, vai externar quem? Cristo. E por consequência, Deus. Então, a tua perspectiva de oração muda. Muda tudo. Por que muda tudo? Por que muda tudo? Porque você parou de tentar querer que a pessoa seja transformada a uma conformidade daquilo que é a tua expectativa.
E você pede a Deus primeiro para transformar você, para que você responda com a mesma brandura, com o mesmo amor, com a mesma longanimidade, com a mesma paz, com a mesma integridade, com o mesmo caráter de Cristo aos desafios que se apresentam no dia a dia do teu casamento. E quando você reage assim, aquela pessoa começa a enxergar o que em você? Deus, Cristo. E a partir daí é que começa a vir transformação. Pessoal, você já testou isso? Já. Deu certo? Deu. Brasas vivas. Deu muito certo. Deu muito certo. Como é que você faz isso? Se lembre todos os dias. Todo dia de manhã, depois que Deus falou isso comigo, eu falei, caramba, Deus, me ajuda hoje. Minha oração, hoje de manhã minha oração. Deus, hoje eu queria que o Senhor continuasse a transformar o meu caráter e transformar o meu entendimento. Que eu enxergue os desafios que vão surgir hoje na minha sessão como uma forma de expressar o teu caráter para as pessoas que vão estar ao meu redor. Que os desafios que surgirem no meu relacionamento com a minha esposa sejam uma maneira de eu expressar o teu caráter e a tua imagem para minha esposa. Para quê? Para que eu seja para ela Cristo. Efésios, capítulo 6. Para que eu seja Cristo para ela. Para quê? Para que ela seja edificada, assim como Cristo edificou a igreja. Percebe que, olha, uma interpretação correta do que é a transformação do entendimento começa a se espalhar por uma série de outras passagens que você talvez interpretasse de uma maneira errada. Por quê? Porque o foco era sempre exógeno. E o foco do evangelho ele é endógeno. Estão me acompanhando? A gente volta aqui na palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Por que Paulo está falando isso aqui? Antes dele chegar na renovação do entendimento. Porque ele gastou 11 capítulos para apresentar o quê? Apresentar a perspectiva do Evangelho da Graça. Senhora, vocês eram todos errados, vocês vivem na carne, todos caídos, carentes de misericórdia, poxa, dependente de Deus, tal. Mas aí veio Cristo. E pela graça vocês foram salvos. E o exercício da fé fez você apreender essa verdade da graça restauradora. Então você era um cachorro morto. Você era um cadáver. Você era alguém destituído completamente de qualquer esperança. Caminhando para o abismo com vontade resoluta de cair no abismo. E Deus te agarrou pela gola e te puxou e falou assim, você não vai cair no abismo. E aí ele foi trabalhando no teu coração, gerando fé em você. A gente vai ver um pouquinho mais na frente em Romanos 12, eu recebi a ordenança de Deus de continuar em Romanos 12, além do capítulo, do versículo 1 e o 2, tem um momento que ele fala que, isso é Romanos 11. Romanos 11 pré-Romanos 12, ele fala que a fé é distribuída para cada um conforme a medida de cada um. E essa fé fez com que você se apoderasse da graça que lhe foi disponibilizada para restaurar o teu coração, e ele apresenta isso como medida de salvação. E aí, depois que ele apresenta isso, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, já expliquei isso aqui, misericórdia é o quê? Não me dá o que eu mereço. E isso é não te dar o que você merece. Ele está falando assim, caramba, você merecia condenação, você merecia ser ignorado por Deus, você merecia estar do lado de fora da arca. Na verdade, a arca, pessoal, era para estar vazia, só está Deus dentro da arca. Aí ele, por misericórdia, ele botou Noé e a família de Noé dentro da arca. Mas se ele fosse por mérito, era só Jesus na arca. Mas Jesus, ele não só está dentro da arca, como ele é a própria arca, porque ele é a salvação no meio do dilúvio.
Assim como Jesus é a porta e é o caminho ao mesmo tempo, na parábola dele. Assim como no tabernáculo, Jesus é a porta do pátio externo, Jesus é o altar de sacrifício, Jesus é o sacrifício do Yom Kippur, Jesus é a bacia ritualística de limpeza. Vocês estão conseguindo visualizar mentalmente, é a ordem dos elementos que estão no tabernáculo. A bacia ritualística de limpeza, Jesus é a porta do lugar santo, Jesus é a mesa dos pães, Jesus é o próprio pão vivo que desceu dos céus, aqueles pães asmos, os 12 pães das tribos de Israel. Jesus é o menorá, de onde emana a luz do Espírito. Jesus é o incenso. Jesus é o próprio sacerdote que queima o incenso. Jesus é a brasa. E Jesus lá dentro, ele é o propiciatório. Porque, cara, Jesus é tudo isso. E nós somos dependentes do que? Dessa tamanha misericórdia. Ele está falando assim, por causa dessa misericórdia que eu rogo a vocês. Se lembrem disso. Não estou rogando a vocês com base em uma pretensa religiosidade. Não, faça isso que vai dar certo. Não. É pelo que ele já fez que eu rogo a vocês. Que apresentei os vossos corpos, algumas falam no singular, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos lá, o que é o sacrifício? O sacrifício pensa que ele está falando para pessoas, né, do mundo romano que tinham uma leve noção sobre sacrifício, não nos moldes judaicos, mas que também sacrificavam nos templos pagãos, onde você levava um animal e ele era morto no altar em honra de algum deus, ou no caso dos israelitas, em honra do Deus Yahvé. Então, o sacrifício é um animal que foi morto, só que ele fala de sacrifício vivo. Então não parece caramba, não faz sentido, né? Então, o sacrifício é morto, o sacrifício não é vivo. Como pode ser um sacrifício vivo? Morrer para o mundo já faz isso. Ele está falando, primeiro, pessoal, vamos falar de sacrifício? Sacrifício, o Paulo com a mentalidade judaica dele, né? O sacrifício, com o animal que era sacrificado, ele não era sacrificado só a perna. Ele não era sacrificado, corta só a perna, deixa o animal lá cotoco e para viver. Não, o animal era sacrificado por inteiro, né? E ele era consumido por inteiro. Em alguns momentos ele era totalmente queimado, em outros momentos ele era dividido, parte era consumida pelos sacerdotes, né? Em outro momento parte era consumida pela própria família ofertante, dependendo da natureza sacrificial. Mas ele era por inteiro levado ao altar. Ele era levado por inteiro. A ideia de sacrifício é por inteiro. Paulo está falando assim, olha, para ele chegar onde ele quer, que é na renovação da mente, ele fala, você tem que se entregar por inteiro. Você tem que se render a Deus por inteiro. Por quê? Porque ele se rendeu por inteiro por você. Jesus, quando ele foi à cruz, ele foi por inteiro. Ou seja, ele se dedicou integralmente àquela missão que lhe foi confiada, que era o quê? O resgate da tua alma. O resgate da tua vida. Foi difícil? Pessoal, claro que foi. Senão não suava sangue. Quando ele chega no Getsemane, que ele se ajoelha para orar, ele sua sangue. Aqueles que tiverem curiosidade de um dia... Hematidrose. Isso, hematidrose. Pesquisar, isso acontece quando? Em situações de estresse extremo. Por que estresse extremo? Algumas pessoas vão falar, porque ele ia apanhar. Né? Porque ele ia sofrer tortura. Né? Ia passar a noite sendo torturado, o dia inteiro até chegar às 3 da tarde. Você sabe por que Jesus foi à cruz e morreu às 3 da tarde?
Sempre quis ser. Existiam 2 sacrifícios diários no templo. Um, às 9 da manhã, em todas as 9 da manhã, e o outro, que era o sacrifício pelos pecados do povo, feito diariamente pelo sacerdote, às 3 da tarde. Quando eu falei que Cristo é o sacrifício perfeito, inclusive ritualístico. Quando ele vai para o sacrifício, ele vai por inteiro. Ele vai por completo. Ou, vamos parafrasear outra passagem bíblica, ele vai, né, com toda a força do seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua mente, de corpo, alma e espírito. E Paulo está falando assim: então eu rogo a vocês que se lembrem que ele fez isso por inteiro por vocês. Façam isso por inteiro. Sacrifício vivo. Aí ele já fala, ó, é um sacrifício por inteiro vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ele está falando de sacrifício vivo, ou seja, tudo aquilo que você faz na inteireza da tua vida, nos teus relacionamentos, nos teus empreendimentos, a maneira como você escolhe viver a vida, a maneira como você é cônjuge, a maneira como você é pai. Pronto, eu falei da oração da minha esposa, para os meus filhos. Senhor, que eu possa ser transformado todos os dias no meu entendimento, para que eu não perceba a vida como as pessoas carnais percebem. Que eu não entenda a vida como aqueles que não te conhecem entendem. Eu tenho que entender a vida de uma perspectiva celestial, uma perspectiva espiritual, para que aí eu seja Cristo na vida dos meus filhos. Para que eles sejam o Cristo para que eu seja o Cristo que eles precisam. Para que eu seja o Cristo que eles precisam. Eu queria Cristo na vida da minha esposa. Quem vai ser esse Cristo? Eu. Eu queria Cristo na vida dos meus filhos. Quem vai ser esse Cristo? Eu. Eu queria Cristo na minha sessão. Quem vai ser esse Cristo? Eu. Quando Paulo fala sacrifício vivo, ele está falando assim, na inteireza, não só das suas faculdades internas, mas o vivo é como você vive na sua vida, ou seja, na inteireza de todas as suas práticas. Você é o Cristo para sua esposa, para o seu esposo? Você é o Cristo na sua sessão? Você é o Cristo para os seus filhos? Você é o Cristo para o seu inimigo? Aquele que não gosta de você? Aquele que te persegue? Você dá a outra face? Você dá a capa na sua túnica? Você anda uma milha a mais? Porque, pessoal, fora desse escopo, é tudo cristianismo raso. Eu, talvez não possa nem chamar de cristianismo. Porque desejar o que o mundo deseja... Vamos lá. Eu queria saúde. Eu queria prosperidade. Eu queria uma promoção. Eu queria aumento de salário. Eu queria poder comprar uma casa. Eu queria poder... eu queria melhorar o relacionamento com os meus filhos. Eu queria melhorar o relacionamento com a minha esposa. Eu queria... Vamos lá. Todas essas coisas que eu falei, nenhuma delas é ilícita. Eu falei coisas ilícitas aqui? Não. Mas não só porque elas não são ilícitas, isso não quer dizer que elas estejam alinhadas à vontade de Deus. Por quê? Porque desejar essas coisas, para você desejar tudo isso que eu acabei de falar aqui, que não é ilícito, você não precisa ter o Espírito Santo para isso. Alguém precisa do Espírito Santo para desejar ter um aumento de salário? Alguém precisa do Espírito Santo para desejar uma cura de uma doença? Não precisa, pessoal. O homem carnal, o homem natural desejaria todas essas coisas que eu falei. Agora, você desejar ter uma doença para a glória de Deus, aí não. Você desejar que aquela perseguição no trabalho seja para a glória de Deus, aí você precisa do Espírito Santo para isso. Você precisa da mente renovada para isso. Por quê? Você naturalmente não desejaria isso.
Bem, são 29. Sacrifício vivo, paramos aí. Vamos para o santo e agradável na nossa próxima conversa e vamos ver se a gente entra na renovação do nosso entendimento, finalmente.